Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Então vamos com mais novidades aí hoje. Estamos gravando esse vídeo agora domingo, dia 20/1. Muito obrigado a todo mundo que foi lá na loja. Dia 19 agora no sábado. Tinha muita coisa legal. Foi bastante gente lá aproveitar as novidades aí da loja. E foi um grande prazer lá, os meninos falaram que foi um dia aí bem agradável, né, de trabalho. Hoje eu queria começar o vídeo, antes da gente falar das plantas, mostrando uma curiosidade para vocês, tá? A gente fez um vídeo recentemente falando sobre dica de cultivo, onde eu comentei com vocês que as plantas que eram mantidas numa estufa mais clara... Para, Lucy! A Lucy está aqui perturbando eu de novo. Fica quieta aí. Desculpa. As plantas que ficavam numa estufa mais clara, elas tinham tendência a incentivar a floração, e as plantas que ficavam no ambiente mais escuro tinham tendência a acabar crescendo mais, tá? Eu tenho um exemplo para mostrar para vocês aí, bem legal, tá? Com o próprio gramado, tá? Eu achei que isso realmente ia acontecer com a grama, né? Chegamos a conversar aqui que isso iria acontecer, e agora eu tenho como mostrar para vocês, tá? Então aqui, essa estufa, ela tá com um sombrite bem escuro, né? Um sombrite verde de estacionamento, que a gente fez assim propositalmente para incentivar o crescimento das plantas, né? E aqui no chão é gramado, tá? Tem um gramado aqui no chão, e eu quero mostrar para vocês aí a diferença que deu do gramado que tá aqui dentro da estufa, que é bem mais escura do que lá fora, tá? Deixa eu virar a câmera aqui para vocês poderem ver aí a diferença. Bom, pessoal, então primeiramente, ó, notem a diferença de iluminação que tem daqui dentro para lá fora, tá? Então aqui, ó, tem só o sombrite mesmo, mas é um sombrite bem espesso, tá? Não é um sombrite próprio para a planta. E olha a diferença de iluminação pela própria sombra do chão, né? Olha só isso, gente. Então é bem mais escuro do que o ambiente normal, né? A grama aqui, gente, ela foi aparada no mesmo dia, tá? Tudo no mesmo dia. E tem mais ou menos aí cerca de uns 20 dias que ela foi aparada. 20, 25 dias. Olha só como tá a grama aqui fora. Tá vendo? Então tá baixinha. Tá tranquilo. Agora começou a soltar as sementes aqui, né? Os matinhos aqui. Mas ó, tá bem baixinho. O celular tá encostado no chão. Tá? Agora dá só uma olhada como é que tá o mato aqui dentro, gente. A diferença, aqui onde a gente anda não tá tanto, mas olha isso, ó. Tá muito alto mesmo. Muito alto, aqui deve estar beirando já, ó, mais de um palmo. Então a diferença é gritante, tá? E olha só outra curiosidade, ó. Aqui mesmo dentro da estufa a gente consegue localizar ambientes diferentes, tá? Por exemplo, ó, nessa parte aqui, o sol ainda acaba entrando pelo sombrite lateral, que é o sombrite preto comum, não é tão escuro. O mato está mais baixo. Agora aqui, onde ele já fica no sombrite escuro, ele cresceu muito mais. Pessoal, então aí tá comprovado a questão do crescimento das plantas, tá? As plantas, elas buscam a luz, tá? Então, se você coloca ela numa estufa um pouco mais escura, no local mais escuro, suponhamos que não seja uma estufa, ela tende a crescer mais, tá? Então é uma coisa que você pode fazer aí na sua casa, caso você queira aí induzir o crescimento de uma planta, tá? Lembrando que uma estufa mais escura não significa deixá-la na escuridão dentro de um cômodo, sim com a iluminação reduzida, assim como eu mostrei para vocês. Mas é um negócio bem legal para se fazer, tá? Então, como eu falei, plantas que estão para florescer, o que o pessoal costuma fazer? Deixam em ambientes mais claros, tá? Por exemplo, as nossas gutatas estão aqui tomando todo o sol da manhã. Já as mudas pequenas, que o interesse é que elas cresçam, elas ficam aqui mais pro canto, onde não pega a iluminação como pega nas gutatas, tá? Olha só a diferença, por exemplo, ó, dessa bancada aqui para essa bancada aqui. Então aqui é bem mais claro. Então vocês podem usar isso a favor de vocês aí, para poder alocar as suas plantas, beleza? Então vamos falar agora das novidades lá do site. Então, primeiramente, antes de tudo, agora lá no site Black Friday Orquídeas, como a gente já tinha anunciado, as plantas serão enviadas todas com raízes nuas, tá? Com algumas exceções. Então a gente tem uma categoria lá de plantas que estão no cachepô, plantas que estão em leque, plantas que estão em toquinho, e essas serão enviadas nos seus respectivos meios de cultivo. Ou seja, no cachepô, no leque ou no toquinho. A gente não vai retirar, tá? Então
tem categorias específicas. Ao entrar lá no site, vocês vão ver lá plantas adultas, raízes nuas, plantas adultas no toquinho, e assim vocês podem escolher o material que vocês querem, tá? Tem muita coisa legal entrando lá no site. Por exemplo, hoje está entrando Masdevallia. Tá? Masdevallia Angel Frost, uma planta muito bonita. O pessoal pede bastante. Dá só uma olhada aí, eu vou mostrar para vocês aí na tela o tamanho que está a planta e a sua floração. E aí, pessoal, então tem aí Masdevallia Angel Frost adulta lá no site. Tem muita coisa bacana, por exemplo, também a Ludemaniana alba, tá? Ludemaniana alba é uma muda, a Ludemaniana a gente já trabalha, tá? Porém a alba veio um lote pequeno, um lote com 50 vasos somente, e já foi vendido a uma grande maioria. Ainda tem um pouco, é uma planta rara, não é comum, tá? Eu cheguei a ver uma Ludemaniana dessa alba, uma planta vendida, se eu não me engano, acho que foi na exposição em Poá. Foi numa exposição que eu visitei, não sei se foi em Poá ou em São Caetano. Tava cerca de R$300 uma planta adulta, tá? Então é uma planta bem legal para você ter aí na coleção. Dá só uma olhada no espetáculo da floração dela aí. A Ludemaniana alba é uma planta que nós temos na loja, são mudas pequenas, mas vale a pena esperar para ter esse espetáculo aí na casa de vocês. Falando ainda do frete, pessoal, agora o que acontece? Por exemplo, a Ludemaniana alba, por ser uma muda pequena, se você entrar lá no site e escolher outras mudas pequenas, ela vai numa caixinha menor, tá? Então você consegue colocar mais plantas no frete, tá? Lembrando que, mais uma vez, só esclarecendo, não significa que o frete vai ficar mais barato, tá? Então, por exemplo, o frete mínimo de São Paulo para São Paulo, vou dar um exemplo, não sei de cor, suponhamos que seja R$24, o mínimo do mínimo. Então assim, não vai baixar para 18 nem para 16, mas você conseguirá colocar mais plantas naqueles mesmos R$24, tá? Então vai ficar mais em conta para vocês. Então vale a pena demais, tá? Então tá aí o exemplo da Ludemaniana alba. Então a partir de segunda-feira, plantas com raízes nuas. Beleza? Plantas já em lequinho, em toquinho, já plantadas. Tem duas aí bem legais. Uma delas é a Sophronites, que na verdade tem mais que uma variedade. Tem a Cernua mineira e a Breve Peduculata. Então tem essas duas variedades de Sophronites que eu vou deixar aí na tela para vocês. Elas já estão plantadinhas no toquinho, no lequinho. E são plantas muito legais. Para quem gosta das plantas de tamanho pequeno, né? As famosas aí, internet afora, mini orquídeas, então você tem a opção aí das duas Sophronites. Dá só uma olhada no espetáculo da floração dela. Plantas que a gente já tem lá na loja e serão enviadas já no toquinho ou na plaquinha, conforme a planta, né? Uma, se não me engano, está no lequinho, a outra no toquinho. Também tem Dendrobium agregatum, tá? Dendrobium agregatum, inclusive, ela já é adulta, tá? Ela é uma planta pequena, tá? Ela não tá tão encorpada, mas a gente tem ela no lequinho já adulta. Você que acompanha o nosso trabalho viu aí, há pouco tempo atrás, elas floridas nesses mesmos lequinhos. Então vieram muitas, sobraram mais ou menos uns 10 lequinhos só, então quem tiver interesse, para quem não conhece o Dendrobium agregatum, dá só uma olhada aí na tela, o espetáculo que é. Viram aí, pessoal? Então, muito legal também, tem lá no site. Sem falar nas plantas adultas, né? Tem muita coisa legal em planta adulta. Inclusive é o Cattleya valqueriana, tá? Então você que quer ter uma valqueriana, não tem a valqueriana, quer pegar uma planta já adulta para florescer, a gente tem Cattleya valqueriana adulta a R$120, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí, quem não conhece a valqueriana, acho difícil alguém não conhecer, né? Todo mundo conhece. Mas eu vou deixar na tela aí para vocês um exemplo de uma valqueriana aqui. Bom, pessoal, o pessoal interessado ainda nas Cattleyas que estavam entoceradas, né, que eu mostrei, ainda tem alguma coisa, tá? Então dá uma entrada lá no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque ainda tem alguma coisa. Pessoal, lembra que eu estava comentando com vocês sobre a umidade também num vídeo recente, né? Eu vou aproveitar até essas plantas aqui para poder falar um pouquinho sobre, né? Muitas vezes a pessoa, quando está começando, ela chega pra gente e pergunta assim: eu molho quantas vezes por dia, né? Quantas vezes por semana eu molho, ou tipo, quantas vezes por mês eu molho e tal. É uma pergunta bem difícil, tá? Então, por exemplo, a gente está aqui na cidade de Mogi das Cruzes, tá? Não longe aqui,
relativamente perto da Serra do Itapetí, e no fundo do terreno tem uma mata virgem com uma nascente, tá? Então aqui é extremamente úmido, extremamente úmido. Por exemplo, essa noite não choveu, tá? E olha como estão as plantas, ó. Dá pra ver, né? Estão todas bem molhadas, ó. Bem molhadas mesmo. Ou seja, aqui, gente, por incrível que pareça, a gente tá aqui morando já aqui em Mogi das Cruzes, tem mais ou menos uns 3 meses, tá? Eu nunca precisei molhar as plantas. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eu nunca precisei molhar as plantas, nunca peguei para molhar as plantas, né? A gente faz a adubação, né, normal, tudo, mas a rega em si a gente não faz, porque olha isso, gente, ó, tá vendo aí? Tudo bem molhado, ó. Isso aqui é simplesmente pelo sereno da noite, tá? Então é complicado a gente afirmar, eu fazer um vídeo no YouTube para vocês falando, regue suas plantas 2 vezes por semana, tá? Tomem cuidado, porque quando vocês veem esse tipo de material de algum sabichão aí, né, algum doutor orquídea que se diz tudo, ou alguma doutora orquídea, ou alguma que é orquídea em pessoa, tomem cuidado, tá? Porque existem alguns detalhes que às vezes a pessoa acaba esquecendo, né? Por exemplo, aonde eu morava anteriormente, lá na zona leste de Itaquera, na zona leste de São Paulo, em Itaquera, eu precisava fazer regas regulares, tá? Um exemplo, eu fazia regas lá 2, 3 vezes por semana, dependendo da planta. Se eu fizer a mesma coisa aqui em Mogi das Cruzes, as plantas vão simplesmente apodrecer, tá? Porque olha só, dá pra ver até no sombrite, né, a água, né? Então aqui realmente é muito úmido, ó. Vou mostrar pra vocês, se passa a mão no mato aqui, ó, tá vendo? Junta muita umidade. Então não dá pra eu fazer uma regra fixa, vocês têm que realmente observar, tá? Por exemplo, você que mora numa cidade mais seca, um lugar mais quente, no norte ou no nordeste do país, com certeza precisará regar mais do que aqui o clima é ameno também, embora os dias sejam quentes, né? Na manhã tem um ventinho fresco na manhã e no final da tarde também, tá? Então tomem cuidado com regras genéricas, tipo regue tantas vezes por semana, que isso pode induzir vocês ao erro. E como eu sempre falo, observem bastante, tá, pessoal? Quando você começa a exagerar na rega, você vai ver as raízes apodrecendo, a planta ela vai te sinalizar que ela não tá legal, tá? Ela não vai simplesmente, pum, morreu de um dia para o outro. Ela vai sinalizar para vocês de que ela não tá tão legal, tá? Então vocês conseguem aí consertar antes da planta ficar bem ruim, tá? Então observem bastante. Pessoal, ainda falando aí das plantas, das touceiras, vou tirar mais uma aqui para mostrar para vocês. Nossa, tá até pesado o bicho. Gente, que é isso? Fala pra mim, que coisa é essa? É mole? Essa daqui ela não tá tão grande, tá? Ela deve estar com uns 10, 12 bulbos, mas olha o enraizamento. É um monstro um negócio desse, gente. Sério mesmo, ó. Muito bonita, né? Pernilongo, tem pernilongo pra caramba também em Mogi, viu, gente? Quem não gosta de pernilongo não vem pra Mogi, não. Olha só. É mole um negócio desse? Então assim, as plantas estão com cultivo realmente muito bom, nem todas estão tão enraizadas assim, porque depende da espécie, tá, pessoal? Algumas espécies acabam enraizando mais, né, e outras menos. Aqui tem até um outro exemplo, ó, com bem menos raízes, porém planta maior, tá? Então tem plantas aqui de 12 bulbos, 15 bulbos, 20 bulbos. E assim, teve gente que falou assim, eu só quero comprar se você me mandar as maiores que tem. Gente, a gente vai fazer um mesclado, tá? Não tem como eu, tipo assim, pegar uma pessoa que comprou, sei lá, 20, aí eu vou pegar todas as maiores que tem e deixar o resto do pessoal só com as menores. Então não, a gente vai fazer um mesclado para todo mundo, tá ok? Então a gente não vai favorecer uma ou outra pessoa. Então a pessoa comprou 5, a gente vai pegando tamanhos intermediários. Mas o que eu quero que vocês tenham noção, mesmo as que estão menores estão muito grandes também, tá? Não são plantas comuns. Vou tirar mais uma aqui. Então as plantas estão muito grandes, muito bonitas. Olha assim, que não dá nem para ver o vaso, gente. Essa aqui inclusive tá até com a identificação ali, ó. Uma que eu achei com identificação, olha isso. Então assim, são plantas que valem muito a pena você ter. É o que eu sempre falo, esse tipo de planta, para quem não conhece, para quem compra flor como flor para enfeitar a mesa,
Sabe aquele cara que compra para chefe no dia do chefe, para secretária no dia do secretária, para mãe no dia das mães, mas a mãe ou a secretária ou a chefe mesmo não gosta de orquídea, então eles não dão valor nenhum para essas plantas, tá? Essas plantas elas estavam esquecidas lá na estufa do produtor, porque o foco do produtor é vender plantas comerciais, tá? Plantas comerciais, o que seria? Uma planta arrumadinha no vaso, sem as raízes aparecendo, com a florzinha lá, né? Então, essas plantas realmente estavam esquecidas. E pra gente que realmente gosta de orquídea, né? Tem amor pelas orquídeas, pela planta em si, e não usar a flor simplesmente como um adorno em casa, isso aqui é o que realmente tem valor, né? Você imagina você pegar uma planta dessa daqui, plantar num cachepô aí na sua casa, o que não vira, né? É o que eu sempre falo, a pessoa que realmente cultiva, que gosta da orquídea, quando tem esse material não se desfaz, tá? Então é difícil, isso aqui foi realmente um achado, tá? A gente acabou encontrando lá, fizemos uma parceria, uma proposta e acabou aceitando. Mas são plantas que, assim, quem gosta mesmo não vende, né? É difícil encontrar. Mais uma da caixa aqui, ó, no cantinho. Olha só. Essa aqui tá com umas manchinhas na folha, hein, gente? Essa daqui eu vou até segurar para poder observar se é alguma queimadura. O que é? Essa daqui eu não vou mandar. E justamente é a que tava com a florzinha, hein? Mas olha só o tamanho que tá a planta. Essa aqui também tá com uma identificação aqui. Olha isso, gente. Eu vou virar ela ao contrário, ela não fica nem de pé. Tá, então são plantas aí muito bacanas. A história dessas plantas é o seguinte, pessoal. Esse produtor aqui, ele é especializado em vender plantas comerciais com flor. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo para você. Deixa eu pegar aqui uma plantinha comercial, que seria essa daqui, tá? Essa daqui é uma pedra da Gávea com forbese. Então o que acontece? Ele tem essa planta aqui, ela floresce, ele coloca para vender, tá? Se porventura ela não foi vendida com flor, ele recolhe essa planta numa estufa e espera a próxima floração. Nisso ela acabou crescendo, tá? Na próxima floração ele coloca ela à venda de novo. Se porventura ela não vendeu, ele vai e coloca ela na estufa recuada de novo. E assim passam-se os anos, tá? Até chegar um momento aonde a planta acaba se tornando, com o perdão da palavra aí, feias aos olhos de quem é leigo, tá? Então, quem tá pegando uma planta para enfeitar a mesa, uma pessoa das que se dizem normais, não vai querer uma planta assim para enfeitar a mesa, vai querer uma daquela lá arrumadinha no vaso com flor. Com o passar dos anos, elas viram esses monstrão aqui, né? E aí elas perdem o valor para o produtor e elas ficam lá encostadas, tá? Então, a gente tem que realmente garimpar aí vários produtores para conseguir achar esse tipo de material, tá? Então é coisa bem bacana mesmo. E só lembrando, tá, pessoal, tá saindo aí a R$30 cada uma, tá? R$30 cada uma. E tem ainda poucas unidades, tá? A gente tinha pego 60 vasos, depois mais 60 vasos, depois no final mais 120, 240. Desses 240, eu acredito que ainda deva ter mais uns 40 vasos. Então quem tiver interesse ainda dá tempo, tá, pessoal? Só lembrando que não tem muito, tá? Não tem muito desse material. Então um belo, tipo assim, o pessoal que tá perguntando, até quando vai a promoção? Não tem como a gente saber, tá, pessoal? Então tá vendendo, um belo dia eu posso chegar lá no produtor e ele fala, olha, acabou. E aí só vai ter de novo, pelo menos desse mesmo produtor, daqui a alguns anos, quando ele esperar juntar de novo esse tipo de material. Beleza? Então é isso aí, pessoal. O link tá aqui na descrição do vídeo. Deem uma olhada também nas novidades do site, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Tá ok? Que tem muita coisa legal entrando aí no site. Trabalho, divulguem aí para várias pessoas, para cada vez mais tenham mais pessoas envolvidas no mundo da orquídea, né? Mas nesse nosso mundo da orquídea, não da orquídea comercial para enfeitar a mesa, mas sim no mundo do cultivo, da gente apreciar o crescimento das raízes, daquela verdadeira paixão pelas orquídeas. E eu vou encerrar o vídeo hoje, pessoal, deixando aí para vocês uma mensagem que eu vi no Facebook, que eu achei muito interessante, né? Porque a idade chega para todo mundo, pelo menos deveria. Gostaria, né, que chegasse para mim também. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas a gente sempre fica pensando, né, tô ficando velho, ou já tô velho e tal. E existe uma diferença entre a gente ficar idoso ou ficar velho, tá? O texto ele deixa isso muito claro, porque afinal de contas, o objetivo de todo mundo, acredito eu, que é viver muitos anos, né? Mas a gente tem que fazer todos esses anos valer a pena. Eu vou deixar aí na tela para vocês o texto. O autor eu não sei quem é, eu acredito que no rodapé do texto tem o autor.
mas vale a pena vocês darem uma lida, porque realmente é um texto bem interessante, certo? Então é isso aí, pessoal. Deixa seu like aí no vídeo, e o texto vai aparecer por alguns segundos na tela. Quem tiver curiosidade de ler, dá uma pausada aí no vídeo, clica no pause, aí você pode ler com tranquilidade. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho e até logo.